Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos para a correção da semana 4 do PET, volume 1. Unidade temática Mundo do Trabalho. Tema, meios de transporte. Então, aqui é um gráfico representando os tipos de meios de transporte que o Brasil utiliza. 65% utiliza-se o transporte rodoviário, que é o transporte de carga e de pessoas, né? Então, o transporte mais utilizado no Brasil, rodoviário. O ferroviário, 15%, que é o transporte utilizado pela linha de trem, linha férrea, né? E depois, 11% é o transporte de cabotagem, né? O transporte aqui que transporta os tênis. E 5% é o transporte hidroviário, transporte por navios, barcos. 4% é o dutoviário, transporte de tubulações, que transporta aqui óleos, petróleos, né? E restante aí, aeroviário, que é o transporte por avião, transporta pessoas, mercadorias mais valiosas, enfim. Os meios de transporte estão presentes em quase todo tipo de intercâmbio e na formação de custos de todos os setores da economia. As trocas feitas pela sociedade moderna têm se transformado no principal eixo da economia, qual for o país ou região. É de fundamental importância que o governo invista em meios de transportes, porque os meios de transporte estão diretamente relacionados com a economia de um país, seja transporte de pessoas ou de cargas. Né? Observe os meios de transporte e responda. Indique em quais categorias os meios de transporte apresentados na imagem podem ser agrupados. Que agrupamento eu posso colocar nessa imagem aqui? Nós temos o transporte coletivo de pessoas e ônibus, o transporte aqui, ó, táxi, né, de pessoas também, motos, que é o transporte de pessoas e de mercadorias. Então, esse tipo de transporte aqui está relacionado com o transporte rodoviário de pessoas e mercadorias. Letra B. Observe as características da sua localidade e apresente outro modal de transporte que poderia ser utilizado em sua cidade. Explique o motivo da sua escolha. Se na minha localidade, a resposta conforme a sua localidade. Se fosse para pedir aqui na minha localidade, o que nós precisamos com mais urgente é a pavimentação da via MG 446, né? Que é um meio. As vias pavimentadas são de fundamental importância para a circulação de transportes, veículos, mercadorias, de pessoas que se deslocam para ir trabalhar, né? Então, a pavimentação dessa via da zona rural seria de fundamental importância. Mas como pediu transporte, eu vou sugerir esse, ó, transporte coletivo que deslocasse da cidade de Alpinópolis ao município de Passo, devido à interdependência entre as cidades. Alpinópolis tem uma super dependência de Passos, hospitais, universidades, comércio, então muitas pessoas saem de Alpinópolis e se deslocam para Passos. Se tivesse um transporte coletivo que fizesse esse deslocamento, essa ligação seria bastante importante. 2. Observe a imagem. Transporte ferroviário é o realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado e em grande quantidade, como minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleos, etc. Apresente as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário. As vantagens é que oferece grande quantidade, né, de capacidade de carga transportada. Transporta aqui, ó, matéria-prima, né, produtos primários. E é mais seguro, não ocorre acidente como no transporte rodoviário. É de baixo impacto ambiental e possui um custo de manutenção mais baixo, ele é mais barato. Então, essas são as vantagens. A desvantagem, possui rotas fixas que obrigam o embarque e desembarque dos materiais ou passageiros sejam sempre nos mesmos locais. Necessita de outro transporte para finalizar a entrega. Como o transporte é só na linha férrea, vai precisar de outro transporte para finalizar a entrega do produto. Compreenderam? B. Por que seria importante o aumento dos investimentos do modal ferroviário para o Brasil? Explique. Gente, um dos mais importantes é para facilitar o escoamento da produção. Se o Brasil investir mais nesse transporte ferroviário, diminui os custos, porque é um modelo adequado para o transporte de carga grande de produtos primários, é um transporte de baixo custo, além de ser mais seguro, né? Não ocorre acidentes como no rodoviário. Isso diminuiria o uso do transporte rodoviário, que é mais caro, melhoraria o escoamento da produção, gerando maior desenvolvimento econômico no país.
3. Marque a alternativa que representa o tipo de transporte considerado mais rápido, com um custo mais elevado, porém o transporte mais seguro do mundo, qual é? O transporte aéreo. 4. Observe o gráfico abaixo. Comparação de matrizes de transportes e cargas. Se a gente for observar desses países aqui, Brasil é o que mais utiliza o transporte rodoviário. E Rússia é o que mais utiliza o transporte ferroviário. E os Estados Unidos é o que mais utiliza o transporte aquário, né? Então vamos à pergunta. Observe o transporte de carga realizado em alguns países, dentre eles o Brasil, e responda. Descreva como ocorre o transporte de carga no Brasil. De acordo com o gráfico, o transporte de carga mais utilizado no Brasil é o rodoviário, com 58% de toda a carga movimentada, seguido do transporte ferroviário, com 25%, e o aquático, com 17% da carga. Então, foi por isso que a greve dos caminhoneiros afeta muito a economia, porque a economia do Brasil está diretamente relacionada com o transporte rodoviário. Porém, nós notamos que existem vias mal construídas, né, com muitos buracos nas vias de circulação, nas rodovias, os fretes pagos pelos caminhoneiros é muito baixo, por isso essa crise econômica. Por que predomina no Brasil o transporte rodoviário, tanto para carga quanto para movimentação de pessoas? Porque é o meio de transporte que mais recebeu investimento governamental, desde quando o Brasil começou a se industrializar. Além disso, possui grande capacidade de deslocamento de pessoas e mercadorias, porque ele é mais flexível, acessível e ágil. Por ser mais ágil e acessível, utiliza-se bastante esse transporte. C. O Brasil, no gráfico, é o país com menor percentual do transporte de carga feito por linhas férreas. Cite uma vantagem na utilização desse meio de transporte. Uma vantagem é o modal adequado para o transporte de carga grande e de baixo custo. Qual o país que apresenta a maior porcentagem de carga transportada pelos rios e oceanos? Por que isso acontece? Os Estados Unidos, porque possui rios com grande potencial de navegação, é um transporte mais barato e viável economicamente. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.